Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal tem como objetivo levar a palavra de Deus até você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje é sobre a volta de Cristo. Nós vamos ler aqui na palavra de Deus o que nós devemos fazer mediante a esta promessa que Cristo fez, que Ele iria voltar. Amém? Então você que tem uma Bíblia, que tem a tua Bíblia, pegue ela agora e abra ela no livro de Romanos, no capítulo de número 13, do versículo 11 ao versículo de número 14. Romanos, capítulo 13, versículo de número 11 ao 14. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundidícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Feche teus olhos e vamos orar. Deus Altíssimo, poderoso, glorioso e majestoso, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos em Tua presença. Queremos te agradecer, Senhor amado, que por Tua graça e misericórdia podemos mais uma vez nos reunirmos diante de Ti, diante da Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que venha nos revelar a Tua palavra, que quando eu abrir a boca, Senhor amado, seja o Senhor Espírito Santo a me encher. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor, nos teus caminhos. Fortalece-nos, Senhor, através da tua palavra. Que tu possas receber glórias ao teu nome através desta mensagem. Pai, nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus hoje, que nós vamos discorrer, é sobre a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo, então, aqui nos dá algumas dicas do que nós devemos fazer, como nós devemos proceder mediante a esta revelação do Senhor Jesus, a qual ele disse que ele iria voltar. No versículo de número 11, nós podemos ler aqui na sua parte A que diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Que tempo é esse a qual Paulo está falando? É o tempo, amados, da volta do Senhor Jesus. Deus em Jesus Cristo, então, ele sai do alto céus e toma a forma humana e nasce, então, no nosso mundo para morrer por nós, pelos nossos pecados. Essa foi a sua primeira vinda. Mas a Bíblia diz, então, Cristo fala que ele irá voltar mais uma vez. E a Bíblia diz, então, que é sobre este tempo. É este tempo que está aqui no versículo de número 11 que Paulo está falando. Amém, amados? Por que eu estou pregando esta mensagem agora? Porque se nós olharmos na natureza, na política, dentro das igrejas, no mundo como um todo, há uma conturbação. Não está nada normal. Está uma coisa que está se fugindo fora dos controles. Não de Deus, mas dos homens. Porque Deus tem o domínio de tudo. Ele é soberano. Se nós formos olharmos então, o mundo está dando sinais da sua volta. O mundo está dando sinais. A Bíblia diz então que os seus discípulos perguntam a Cristo quando que ele iria voltar e como que se daria. E então ele relata na sua palavra, nos evangelhos, então como que se daria isso? Na natureza, na moralidade humana, na política, no mundo. Todos os sinais seriam visíveis. Mediante a estes sinais, então, Paulo nos faz alguns alertas. E o primeiro deles, então, é que nós que conhecemos o tempo da vinda de Cristo, que está aí sendo anunciado, o mundo está anunciando, o mundo geme a volta do seu Criador. E digo isso, que vós conheceis o tempo, então nós crentes, que conhecemos a Cristo,
sabemos dos sinais que está acontecendo no mundo. Então nós sabemos que o tempo da sua vinda está próximo. E ele diz então, já é hora de vos despertardes do sono. Amados, há muitos crentes, há muitos cristãos que estão vivendo um sono espiritual. Outrora estavam dentro da igreja, hoje já não estão mais. Outrora oravam, buscavam a Deus, tinham intimidade com o Senhor, mas hoje estão afastados dos caminhos de Deus. Mas mais pior do que isso ainda é os cristãos que estão dentro da igreja, numa falsa comunhão, numa falsa compreensão da palavra de Deus. A Bíblia diz, já é hora de vos despertardes do sono. Ei, você então, que está fora dos caminhos de Deus, ou que está dentro da igreja, mas vive um sono profundo espiritual, o momento de se despertar é agora. O momento de você se levantar e ouvir o que Deus está falando, ouvir a palavra de Deus é agora. Amanhã talvez não dê tempo de você voltar para Cristo, não dê tempo de você se reconciliar com o Senhor. Então, desperte-se deste sono espiritual, arrependa-se dos seus pecados e volte para os caminhos de Cristo. Vamos adiante. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quando então conhecemos a palavra de Deus, quando então nos convertemos dos nossos maus caminhos e entregamos a nossa vida a Cristo, nós ouvimos então, por algumas vezes, a mensagem clara de Deus de que Cristo iria voltar, de que Cristo vai voltar. A Bíblia diz então que, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Eu já faz 13 anos, quase 14 anos que sirvo a Deus. Tive meus momentos altos e baixos na presença de Deus. Tive os meus momentos de profunda comunhão com Deus, mas também os momentos a qual eu me afastei dos caminhos do Senhor. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele me trouxe de volta aos seus caminhos e cá estou eu, pregando a sua palavra. Então, há 13 anos atrás, quase 14 anos atrás, eu ouvi mensagens, eu li na palavra de Deus que Cristo irá voltar. Então, já se passaram na minha vida, então, quase 14 anos, desde o momento em que eu escutei pela primeira vez o Evangelho. Na sua vida também é a mesma coisa. Um dia você ouviu a palavra de Deus, talvez o tempo já passou 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas então, amados, a Bíblia diz que a salvação do Senhor está mais próxima. Vamos crer no que está escrito aqui na palavra de Deus. Quando nós éramos iniciantes na fé, nós cremos que Cristo iria voltar, que vai voltar. Então, passado alguns anos, vamos manter esta fé, vamos ter a certeza de que a salvação está agora ainda mais próxima do que quando lá no início nós escutamos. Amém? Vamos adiante. Vai alta a noite e vem chegando o dia. O que Paulo aqui está querendo dizer então? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Os dias estão se passando. O tempo está correndo. Amados, se Cristo ainda não voltou, como a palavra de Deus diz que somente Deus sabe, nem Cristo sabe o momento que Ele irá voltar, mas Deus, o nosso Pai Celestial, sabe. Porque Ele diz então que vai alta a noite e vem chegando o dia, o tempo está se passando. Ele quer então que muitos ainda venham ouvir a palavra de Deus, venham a se arrepender das suas más obras e venham entregar as suas vidas a Cristo para que também possam serem salvos. Não perca esta oportunidade que você está ouvindo a palavra de Deus. Não perca a oportunidade de entregar a tua vida para Deus. O que será depois então que Cristo voltar e buscar a sua igreja? Será então, amados, que não dará mais tempo de você optar por servir a Deus ou não. O momento é agora. Por mais atrativos que o mundo tem, não vale a pena nós trocarmos a nossa comunhão com Deus, nós trocarmos a presença de Deus, o Espírito Santo, pelas coisas do mundo. O tempo está passando, a noite está correndo, o dia vem chegando. Vem chegando o dia do Senhor. Vai alta noite e vem chegando o grande dia. Desperta, ó tu que dormes. Cristo está falando com você. Vamos adiante.
a parte então B do seu versículo 12. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Amados, Cristo então nos chama. Deus escolhe então nós que somos salvos. Mas há um processo entre o chamamento de Deus. É o momento então que nós conhecemos a Cristo, começamos a frequentar a igreja. Então, através da palavra de Deus, através da oração, da comunhão com Deus, Cristo vai trabalhando em nós e vai nos limpando e nos purificando. A Bíblia diz: deixemos, pois, as obras das trevas. Abandonemos então o pecado, porque a Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então, vamos deixar as obras das trevas. Quais são as obras das trevas? A mentira, a ira, a raiva, a contenda, a bebedeira, a glutonaria, a prostituição. Mais adiante, Paulo vai listar algumas dessas obras das trevas. Mas vamos então nos apegarmos ao Senhor com muito mais força, com muito mais zelo. Vamos então abandonar as obras das trevas, o mau caminho. Revistamo-nos então das armas da luz, que está lá em Efésios 6:10. Você que tem a tua Bíblia em mão, então abra ela agora no livro de Efésios, no capítulo de número 6, no versículo de número 10 em diante, e nós vamos ver quais são as armas da luz. Diz assim a santa palavra de Deus, Efésios 6:10. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui está resumido em Efésios 6:10 quais são as armas da luz a qual Paulo se refere aqui em Romanos. Amém? Vamos adiante. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundidícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Andemos dignamente, amados. A Bíblia diz então que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados. Devemos abandonar o pecado, devemos viver uma vida reta, uma vida santa diante de Deus. Andemos então dignamente, de modo digno do Senhor e no Senhor, como em pleno dia. Por que Paulo então fala isso? Porque muitas pessoas à noite se transformam, vão para a festa, vão para as baladas, vão para diversos lugares, bebem, se drogam. Não que isso de dia não aconteça, mas é muito mais de noite, parece que isso se acentua. Então as pessoas se transformam assim, tecnicamente, porque bebem, porque fumam, porque se drogam, porque então se prostituem. À noite, então, parece que é muito mais gostoso de fazer essas coisas e parece que aparece muito mais. Então, devemos andar como em pleno dia, porque no dia, então, é difícil, então, você ver alguém bebendo, usando droga. Muitas vezes a pessoa se esconde à noite, no escuro, para se drogar, para se prostituir. De dia, não. De dia é mais difícil, é mais complicado, e fica à luz de todos, aos olhos de todos. Então, devemos andar dignamente, como em pleno dia. Não vamos então andar em bebedeiras, prostituições, dissoluções. Amém, amados? Nem orgias e bebedices, não em impundidícias. O que é impundidícias? Em impurezas, nem em dissoluções, nem em contendas e ciúmes.
Paulo aqui está falando então para nós mudarmos a nossa vida mediante ao Evangelho do Senhor, mediante ao ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Devemos então deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Não vamos resistir ao Evangelho, não vamos resistir à sua palavra. Vamos então viver para Deus inteiramente. Amém? É em casa, é na escola, é na faculdade, é no trabalho, é em qualquer serviço, em qualquer lugar, sozinho, no meio das multidões. Devemos sempre andar dignamente em Deus e com Deus. Não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que é concupiscências? Concupiscências é a vontade de fazer ou ter algo que desagrada a Deus. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. De que maneira então nós vamos nos revestir do Senhor? Nós vamos então nos revestir de Deus a partir do momento que nós aceitarmos a palavra de Deus, a partir do momento em que nós recusarmos o pecado, a partir do momento em que nós venhamos a ter comunhão com o Senhor, a partir do momento que nós orarmos, que nós buscarmos todos os dias a presença de Deus, mudarmos o nosso comportamento através da palavra de Deus e deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Assim, então, nós estamos nos revestindo do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A carne guerreia contra o Espírito e o Espírito guerreia contra a carne. Vamos alimentar o nosso espiritual diariamente para que a carne não venha vencer. Amém? Para que venhamos a mortificar a nossa carne, como diz a palavra de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Não vamos dar lado para a carne, nem para o diabo. Porque a partir do momento que satisfazemos a nossa carne com o pecado, automaticamente nos afastamos de Deus. Amém? Esta é a mensagem que Deus colocou em meu coração. Peço a você que reflita sobre estes versículos e seja abençoado por Deus. Amém? Feche teus olhos e vamos orar. Pai, queremos te agradecer, Senhor amado, por esta palavra abençoada. Conduze-nos, Senhor amado, debaixo da tua mão poderosa. Livra-nos, Senhor amado, de toda ação do mal. Fortalece-nos, Senhor amado, através do teu poder, para que venhamos a resistir aos pecados, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nos guia, Senhor amado, nos guarda, nos protege. Pai, nós aguardamos a tua volta, que naquele dia nós venhamos estar íntegros, Pai, dignamente íntegros diante de ti. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.